Sejam bem-vindos a mais um Livrão KBB. Hoje nós temos um capítulo diferente, porque em vez de perseguir o custo-benefício ou a melhor compra racional para você, a gente vai falar sobre carros esportivos, ou seja, uma compra mais emocional. E por isso a gente vai chamar aqui para participar desse capítulo um convidado bem especial que manja tudo desse universo, que é o Márcio Murta do canal Alta RPM. E a gente vai falar de 3 esportivos em 3 categorias diferentes, do mais acessível até o mais caro, para descobrir por que esses carros são tão legais de dirigir. Então fica aí, porque depois da vinheta você acompanha esse papo com a gente. É isso aí, tá começando então esse capítulo especialíssimo do Livrão KBB. Grande, Tô aqui com o Márcio Murta, que eu falei no começo, nosso convidado especial. Márcio tem um canal Alta RPM, que manja tudo de carro, de mecânica, mas é como eu falei no começo. Esse episódio aqui é pra gente deixar um pouquinho a racionalidade de lado e falar de emoção, de sensibilidade, de carro. Porque é isso que importa às vezes, né, Márcio? Eu acho que conta muito, velho. Eu fico falando de vez em quando, provocando os espectadores, tem muita gente que fala, não, mas o peso potência desse carro 1.0 é melhor. Eu falo, velho, aqui não é super trunfo, né? A vida real, a experiência de dirigir, os números não mostram, né? Eu sempre digo isso, assim, os números não são capazes de mostrar o quanto um carro é legal ou não, né, de você dirigir. Sim. O carro não é uma ciência exata, né, a engenharia dele. Às vezes você combina um monte de elementos que você acha que vai ser, não, isso aqui vai ficar maravilhoso, mas na hora da prática não é bem assim. E tem carros que você vê uma ficha técnica, você nem dá muito pra ele, mas ele acaba, é muito gostoso de guiar, ele tem uma resposta interessante. É bem isso. Se você olhar, por exemplo, já fiz uma vez uma pegadinha que, pra combater essa questão dos números, eu mostrei os números que não são tão empolgantes e o número de um carro completamente empolgante. O cara, não, esse outro é uma porcaria, não sei o quê. Tava falando nada menos do que o Toyota GT86, que é um dos carros mais divertidos que eu já dirigi, com menos de 200 cavalos de potência. Então essa história, é o feeling, é como o carro se comporta e tal. E acho que vai por essa linha mesmo. E é por isso que eu trouxe ele aqui pra gente falar então de carros divertidos, aliás, os melhores carros esportivos de segmentos diferentes. Então a gente tem 3 exemplos aqui, de um mais acessível até um sonho de todos nós, pra eu, na verdade, aprender com o Márcio e compartilhar com vocês um pouco de por que esses carros são tão divertidos, são tão legais nos segmentos em que eles atuam. E é por isso que a gente vai começar com o Sandero RS, que é uma das maiores surpresas que a gente teve assim, no segmento de esportivo acessível nos últimos anos, né? Concordo. Eu concordo. Em termos de desempenho que ele entrega, né? Sim. A gente estava vendo aí na tela, aparecendo informações em algum lugar aqui, que ele tem então motor 2.0, 16 válvulas, são 150 cavalos. 20,9 de torque? 20,9 de torque, câmbio manual de 6 marchas, tração dianteira, tem 1.160 quilos. E, bom, o resto já não entra nessa conta, que porta-malas, distância entre eixos, isso a gente vai deixar um pouco de lado hoje. O que importa é o motor dele. Fala um pouco pra mim, como é que é então? Por que ele deu tão certo esse carro? Cara, o Sandero RS, ele trouxe uma coisa de volta para o mercado que a Volkswagen abriu mão há muito tempo, né? Quando eu trouxe essa relação, muita gente ficou olhando e falou, caramba, é verdade, mas é o quê? É o conceito do Gol GTI, entendeu? Então você pega o menor carro que você tem na sua linha e bota o maior motor que você tem disponível na sua linha. Ponto. E esse, claro, né? Vai muito além disso, o Sandero RS vai muito além disso. Então você tem uma estrutura do carro repensada, suspensão completamente repensada, os freios que são um absurdo. Aqueles freios do Sandero RS são incansáveis. E aí você tem um motor 2.0, 16 válvulas, e acho que a parte que ainda me chama mais atenção, que é o câmbio de 6 marchas, com a relação, assim, uma em cima da outra. Isso. Então o carro não cansa. Você troca de marcha e parece que cai quase nada de giro. Parece não, na verdade, cai quase nada de giro. Então tudo em prol do desempenho, da performance. Sim. Então é um carrinho que eu acho que é completamente surpreendente nesse segmento. Mas é como você falou, é uma premissa básica. Então você pegar um projeto que já existe, coloca um motor maior. E aí, só que assim, a finesse no trabalho que vem do DNA da Renault Sport, que inclusive foi o primeiro carro da Renault Sport produzido fora da França. Exatamente, né? Então, ou seja, você já tem um DNA bem forte ali, de esportividade, e esse conjunto, a princípio, quem não conhece o Sandero RS, se você nunca teve a oportunidade de guiar de fazer um test drive, parece que a gente tá falando aqui, não, mas será, o Sandero é tudo isso. Eu já andei no Sandero do Uber e não era nada disso. Não, esquece. Não é uma outra referência. É outra referência, um outro carro, totalmente diferente. Agora, e ele tá custando hoje em dia cerca de 67 mil reais, o que é muito mais em conta do que um Peugeot 208 GT, que tem uma outra receita. Exatamente.
Aí que tá, onde entram coisas, todo carro, basicamente, a gente vai ter pontos positivos e pontos negativos. Então, enquanto o Sandero RS, por exemplo, o que a Renault fez? Ela botou um motor 2.0, que, entre aspas, é um motor até barato, se você fosse comparar 1.6 THP, entendeu? Sim. Então, esse ponto de baratear o projeto, que é, sim, muito interessante, na minha humilde opinião, ele traz alguns pontos negativos, como, por exemplo, você tem um consumo de combustível super elevado. Né? Você não tem a faixa de torque está num ponto específico do motor, não está naquela... A faixa útil não é tão ampla quanto do motor sobrealimentado. Então tem esses pontos onde o carro fica um pouco mais fraco. E aí volta no Peugeot 208 GT, muita gente também vem bater de frente e fala, pô, mas o Peugeot 208 GT... Aí eu falo, gente, para. Né? Não é super trunfo, quer dizer, não é o maior torque máximo, não é a maior potência máxima. Claro que eu tô falando do meu humilde ponto de vista, cada um tem, né, o seu prazer na hora de dirigir, mas o que eu digo, Hector, é assim, 208 é GT, não é GTI, então ele é um Grand Tour, ele é um carro feito para você andar na estrada, pegar... Então é um carro muito mais bem equipado, com uma suspensão muito mais confortável. O rendimento dele é muito mais acessível, mas você coloca na pista, assim, falando da vivência que eu tive com os dois carros, o 208 GT não chega perto do Sandero RS. E aí volta aquela história, o 208 GT é mais rápido de reta. Não tem o que discutir. Turbo compressor, turbo é vida. Turbo é vida. Mas quando você fala de uma pista, de um track day, de um autódromo, você não está preocupado só com a reta. Você não quer saber só de bater o pessoal na reta. Você quer fazer o quê? Você quer frear o mais dentro da curva possível e voltar a acelerar o mais antecipadamente possível. Exatamente. Pista é isso, entendeu? É fazer curva. E nesse aspecto, o Sandero RS completamente imbatível nesse aspecto. E é um carro que, quando você compra um Sandero RS, você tem que ter em mente que você pode sim fazer parte dessa vida, de você levar num track day, você curtir a pista, porque é onde você vai realmente ver investido os 67 mil reais que você colocou nesse carro. Porque se você for usar no dia a dia, ele tem um consumo que não chega a 7 km por litro na cidade, isso sendo bem, né, número do metro, porque a vida real é bem menos do que isso. E ele também não vem super equipado de série, ele tem um controle de estabilidade, claro, airbag duplo, mas assim, no mais, aqui a lista, ele tem uma central multimídia de 7 polegadas. Então assim, a graça do Sandero RS é que ele é muito bem preparado para enfrentar uma pista, para te divertir num track day, que é onde você pode acelerar, que é onde você tem que aproveitar o seu carro, não é na estrada, obviamente. Mas ele aguenta, porque o freio é bom, a suspensão é bom. Não, acho que sem sombra de dúvidas, a pista, o autódromo ou um kartódromo, que tem muito, hoje em dia a gente tem um hot lap crescendo cada vez mais, é o lugar onde você pode explorar tudo que esse carro te oferece. Você vai acelerar na estrada, esticar e não sei o que e tal, por exemplo. Não faça isso, por favor. Mas se você for fazer, você vai ser mais feliz com o 208 GT do que com o Sandero RS. Sim. Agora, pensando em foco, eu acho que exatamente, não tem muito o que discutir, assim. É isso aí. Agora vamos para a nossa próxima opção. Agora, a segunda opção de esportivo, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é um verdadeiro clássico, né? Porque a gente vai falar de um segmento em que temos dois representantes muito fortes, só que por uma questão de preço, aí a balança acaba pendendo um pouco mais para outro, como o Márcio vai falar agora. Estamos falando de Golf GTI e Civic SI. Eu, antes de preparar aqui, convidar o Márcio pra gente fazer esse quadro, eu perguntei pra ele, mas e aí, qual que a gente vai destacar mais desses dois? Aí deu uma tela azul do Windows, né? Mas, como o Civic SI veio custando 163 mil reais, e o Golf GTI hoje, que encareceu, tá já na casa dos 145 mil reais quase, mas essa diferença de preço faz a diferença na hora da escolha, né? Sim, começando pelo fato de que o Golf GTI já não é um carro barato, né? E aí, então você pega um carro que não é tão barato e o Civic SI ele sobe esse patamar, ele eleva né, a brincadeira para um patamar que fica próximo do irreal. Embora o Civic SI tenha muitos benefícios, muitos pontos fortes, eu diria, para quem gosta de dirigir, não tem como negar, não tem como hoje né, você ignorar o Golf GTI. Em função do desempenho, acerto de suspensão, particularmente, tá falando assim do Golf GTI, é uma coisa muito pessoal e carro é isso, cada um sente uma coisa. Claro. Eu não sou apaixonado pelo Golf GTI, embora, como jornalista, não é possível você negar o que esse carro tem de fantástico. Sim. Então, acabamento interno, desempenho, aceleração em reta, que é uma coisa ridícula, né? O ótimo desempenho em curvas, embora ainda prefira o comportamento do Civic SI em curvas. O Golf GTI não deixa a desejar, não é um carro ruim, entendeu? Então é um carro que ele cumpre
assim, quase todas as necessidades. Como é? Nem esse Requisitos, termo. né? Todos os requisitos, obrigado. Todos os requisitos que você precisa. Meu, você quer andar de boa, levar sua avó pra feira, Isso. pra missa, tá tranquilo. Então, você vai buscar seus filhos na escola, vai fazer supermercado, não sei o quê. Não, e você vai deixar a chave para mão de qualquer pessoa, eles vão dirigir como se fosse um carro comum qualquer, porque ele pode ser dócil. Ele pode ser dócil. Mas, ao mesmo tempo que ele é dócil, você também pode, pisando no acelerador, você desencadeia 230 cavalos desse motor 2.0 turbo dele, né, com injeção direta. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Posso ser super honesto? Por favor. Eu duvido que esse carro tenha só 230 cavalos. Duvido. A Volkswagen, olha... Subvaloriza a potência, será? Eu acho que tem uns números a mais. Eu vou falar, esse carro, com você acelerando um Golf GTI, você fala tranquilamente 250 cavalos e 40 kg de torque. Tranquilamente. Mas, anunciado outra história. Ele tem um excesso de fôlego quando você exige dele, que é impressionante. Você viu os números aí, 230 cavalos, tem 35,7 kg de torque declarados, e o câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, que deixa o desempenho ainda mais esportivo, porque é um câmbio exímio, né, nas trocas, ele é muito rápido, e o carro é muito na mão. Embora, que nem você falou, que o Civic possa ter qualidades melhores do tipo... Direção. Né? Direção, ele tem um diferencial com escorregamento limitado na frente, ou seja, que é um recurso que ajuda você a contornar curvas de maneira mais precisa. O Golf não tem isso, mas isso não significa que ele é ruim de curva, muito pelo contrário. Não, o carro é um carro... O conjunto dele é muito equilibrado e não é só uma questão de equilíbrio, empolga também. Eu tenho, assim, as minhas cricas, entre aspas, com o Golf GTI, elas vão muito na direção do carro moderno. Eu acho que tem alguns excessos. Por exemplo, você não precisa do sistema de som. Você tem ali no Golf GTI um sistema de som para emular o som do motor para dentro do carro. Isso meio que pra mim tá sendo falso, isso não tá muito real, sabe? Tira um pouco da saber que conexão homem-máquina. Exatamente. Eu tenho termos, passa pela cabeça termos que você não pode usar, mas é isso. Então você tem um certo distanciamento. Eu acho que hoje o carro ele tem tanto aparato eletrônico, tanto direção com a relação da direção variável e tudo mais. Então eu acho que o carro vai ficando num patamar muito... Você tem muita máquina fazendo por você, entendeu? É por essa questão que eu acabo hoje tendendo a me apaixonar mais pelos carros antigos do que os carros atuais, mas mais uma vez, isso é do perfil. Botando o Golf GTI, contextualizando onde a gente está hoje, como a gente curte e dirige carro hoje, o Golf GTI é impecável nesse aspecto. Uma referência, assim, inegável. Claro, se o Civic SI tivesse chegado com um preço mais competitivo, talvez o tom da conversa seria outro. Exato. Mas como a gente está aqui decidindo, sugerindo para você o melhor esportivo em determinada faixa de preço, acho que o Golf GTI, se você investir, você vai perder muito pouco em relação ao SI, que pode ser melhor em algumas coisas, mas o conjunto... No geral, o conjunto não dá para discutir. Negado. Não dá para discutir, É isso aí. Agora chegamos nos nossos sonhos, né? Aqueles carros que a gente fica aí vislumbrando um dia, quem sabe ter o privilégio de ter na garagem. E é um dos carros que a gente vai falar agora que, de fato, assim, me surpreende muito. Particularmente, gosto muito da receita dele. E acho que no segmento em que ele está, ele é a referência. E aí vamos ver se o Márcio concorda. Que é o Audi RS3. O Audi RS3 custa R$330 mil. Mas ele vem com motor 2.5 de 20 válvulas, porque são 5 cilindros em linha, turbo, 400 cavalos. 48,9 de torque. 48,9 de torque. Ele é fascinado por torque, vocês já perceberam, né? Porque ele já decora o número exato. Ele tem um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas e tração integral. Essa receita é o quê? É uma perfeição. Não, tô brincando. Olha só, todo mundo aqui conhece o João Anacleto do canal A Roda. Sim. Uma vez já participou aqui no canal. Já participou, exatamente. E, bom, o João e eu, a gente trabalhou junto, eu e o Hector, a gente já trabalhou junto. Sim. João uma vez usou uma expressão que eu passei a usar pra minha vida assim, isso aí, né, no caso o Audi RS3, é o dedo de Deus sujo de cheddar. E é isso, é uma coisa divina. O carro, ele é... Bom, para e pensa, 0 a 100 em 3,9, se eu não estou enganado. Sim. Menos de 4 segundos. Volta para 1997, então volta 20 anos. 20 anos. Você tinha o lançamento da Ferrari 360 Modena. Ferrari 360 Modena. Que foi uma das primeiras revistas que eu tive, assim, tá olhando para ver. Velho, Ferrari 360 Modena tem, né, um 3.6 V8, 5 válvulas por cilindro, que faz 0 a 100 em 4 segundos e meio.
Aí hoje você pega o seu filho e coloca ele amarrado no banco de trás num sedã que vai 0 a 100 em 3,9. Exatamente. Então a tecnologia foi para um nível e para um patamar hoje Sim. que É absurdo. É assustador. Você está falando do desempenho de que seria naquela época, né, 20 anos atrás, um hiper esportivo, Sim. um sedã de família. Exatamente. Então é algo surpreendente. O comportamento, e assim, não é só o número, como eu sempre digo, o comportamento do RS3 é algo inacreditável. Assim, a direção ela é quase telepática, então você mexeu isso aqui, assim, você já mudou de faixa. O comportamento dos freios, resposta dos freios e a coisa que é definitiva, para mim, não sei se você concorda, diz pra mim se você concorda, mas 70% da experiência ao dirigir num carro, depois que você sentou, que você se ajustou, você botou o banco na sua posição, o volante na sua posição, você já tá assim, ambientado com o lugar, 70% da experiência ao dirigir é o ronco do motor. Pra mim. Definitivamente. O que vai te fazer dirigindo, sei lá, como a sua avó indo pro supermercado ou como um alucinado fugindo da polícia, é o ronco do motor, é aquilo que vai te instigar, que vai fazer você ter vontade de acelerar. Então, e o ronco dos 5 cilindros, pra mim, é Poucos algo... carros têm algo que se compare ao que ele entrega sensorialmente do barulho que é você dirigir um RS3 e aquilo pipocando a cada troca de marcha atrás de você. Então, se algum dia eu tiver a grana, a oportunidade de comprar um RS3, a primeira coisa que eu vou fazer vou dar um jeito de, quando a gente colocar no modo Sport lá, pro escape sair direto para baixo da turbina, assim, entendeu? Pronto, o carro vai ser perfeito, não vai ter mais nada para ajustar. Não, e o legal é que a Audi, claro, ela tem uma tradição nesses modelos RS muito grande, é óbvio, mas assim, a concorrência sempre foi muito forte. Você tem uma BMW com os modelos M, você tem os AMG da Mercedes, mas hoje os RS, principalmente esses RS do primeiro escalão, né, que a gente está falando, com classe A, com o M135, esse primeiro escalão, o RS3 ele consegue se destacar muito assim. Não. Porque a tração integral também faz toda a diferença, o sistema 4, para você deixar o carro, né, para usar os clichês que a gente ouve por aí falando de carro, o carro está sobre os trilhos, né? Mas é bem isso. Mas é bem isso, porque ele tem uma finesse na direção que é impressionante. A BMW, por exemplo, colocando uma outra marca que eu adoro, que é a BMW e o próprio M140, ele custa, parece que 60 mil reais a menos que o RS3. Então, a gente está falando também de uns 6 cilindros, com uma potência enorme, não sei o quê. O fato é, para você dirigir uma M140 rápido, na pista, sem nenhum controle de tração e estabilidade, a primeira coisa que o pessoal faz é desligou. Mano, calma, cuidado, calma. vai dar errado, vai dar ruim, como a gente falou hoje. Exatamente. Para você acessar o desempenho de uma M140, assim, por exemplo, o que eu tô querendo dizer, com o RS3 e o 4, você consegue usar 80% do que o carro oferece assim. Sim. Porque sendo amador. Fácil. Sendo amador, exatamente. E por isso que ele é tão fascinante. Para você usar o que uma M140 te oferece, você tem que estar num nível muito maior. Então, você sentou no carro e tal, você já não vai ter a mesma experiência de dirigir, o mesmo comportamento, resposta de direção. Porque é uma outra proposta. Não é que é ruim, exige, não é que é pior. que exige muito mais de você enquanto piloto, enquanto motorista, para você domar o carro. Tração traseira, joga toda a força lá para trás e isso faz toda a diferença numa pista se você não tem experiência. O Jay Leno falou uma vez numa entrevista que eu achei fantástico, chorei de rir, que ele fala assim, o homem é assim, né? O homem acha que pilotar e fazer sexo manda bem pra caramba. Não é verdade. Não é bem assim. Não é por aí, não é necessariamente assim. por aí. Não necessariamente assim. Ainda mais quando você pega um carro que você não domina, né? E aí a outra parte da analogia a gente deixa com você. Exatamente. Mas quando você pega um carro que você não domina, aí isso fica ainda mais evidente, né? Porque, de fato, você exige muito mais o motorista quando você tem uma tração traseira ali e muita potência sendo jogada. Exato. E aí não é só uma questão que fica muito mais evidente, é uma coisa assim, você vai perder o controle muito mais fácil, entendeu? Então, é por isso que o RS3, ele vira uma escolha, ele torna-se uma opção tão interessante, porque ele é um carro extremamente seguro, extremamente rápido, extremamente fácil de dirigir. Então, é um carro que é bem imbatível nessa faixa. Ok, a gente está falando de uma diferença grande de preço para a M140, 60 mil reais um Sandero RS. Mas nessa categoria, enfim, o preço acaba ficando em segundo plano. Assim, não em segundo plano, mas não é a primeira nota de corte, não é o preço. Imagina, o consumidor de um Audi RS3 já tem alguns carros na garagem, não é o único carro dele. Então, e sem contar que entra aquela coisa pessoal, né? Pra mim, o visual do RS3, quando você para e você olha, eu já gosto das proporções do A3 Sedã.
né? E pra mim o RS3 tinha que ser o sedã vermelho, assim. Com o visual, body kit, as rodas, e aí não é só roda, é como o poder de visual que o sistema de freio que foi feito para alta performance, ele causa. Então você fala, nossa, eu acho que é um carro que é muito assim, fora da escala. Exatamente. É isso, gente. Bom, a gente falou de 3 opções aqui de esportivos para você, desde o mais acessível, próximo da realidade de nós mortais mais próximo, aqui. exatamente. Assim, meio... Até os nossos sonhos. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Márcio, obrigado. Valeu, Sigam o cara, Alta RPM, o canal dele, a descrição tá aqui embaixo. Ele tem conteúdo de mecânica, de preparação de carro, desempenho, enfim, muito bacana. Siga lá o cara. E é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, deixe seu joia e até mais. Valeu.